Shalom, shalom, povo amantes da leitura bíblica. Aqui quem vos saúda é o pastor Sebastião Donizete e eu estou aqui para falar com você mais uma vez dentro do livro de Apocalipse, do capítulo 20, que vem falar sobre a prisão de Satanás por um período de 1000 anos. Eu estou fazendo esta leitura aqui para o Tropa de Elite, que será passado para o Techuvá, que é uma equipe que leva a palavra para que todos venham nela a meditar e venham alcançar um entendimento no que lhe é passado de cada comentário que é feito em cada livro da Bíblia. Eu quero também estar pegando somente algum texto-chave para fazer o comentário, para que não seja muito extenso. Aqui no capítulo 20, do versículo 1, está a dizer: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. No versículo 2, ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Nós vamos entender que, dentre as miríades celestiais ou anjos, desce do céu com uma grande corrente nas suas mãos. Essa corrente, ela tem um objetivo nas mãos desses anjos que descem do céu. É para prender a Satanás, que fica completamente neutralizado, imobilizado. A Bíblia não aponta nenhuma resistência dele quando ele é aprisionado. Mesmo sendo aprisionado por um anjo comum, há pelo menos 2 motivos para isso que nós vamos entender agora. O primeiro, ele já está vencido. O diabo, ele é um espírito das trevas derrotado, vencido, e ele sabe e entende tudo isto. Ele foi vencido lá na cruz, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Jesus ali, ele sofreu a morte, dando assim o livre acesso ao homem, receber o perdão dos seus pecados e se chegar diante de Deus para falar, dialogar com Deus. Essa é uma das principais razões. E o segundo, o anjo estava de posse de uma corrente. Vejamos bem, Satanás, ele sabe que aquela corrente que o anjo empunhava estava reservada para ele, pois esta corrente, ela representa a autoridade de Deus. Por isso ele não resistiu à prisão. Ele já sabia da sua condenação, porque já estava condenado. Ele já estava condenado quando ele traçou o ato da desobediência pelo teu orgulho contra Deus. Todas aquelas pessoas que creem em Jesus Cristo recebem de Jesus, do Deus Pai, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ela é uma corrente espiritual da autoridade divina. Aleluia! Para amarrar e combater o reino das trevas e livrar os cativos do inferno. Mas quem ganha, ou quem alcança, ou quem tem
essa corrente espiritual que eu acabei de falar para você aqui, do Senhor Jesus Cristo, do Deus Pai, é somente aqueles que obedecem a Deus. Essa corrente é uma corrente de libertação e salvação. Enquanto o anjo usa a corrente da justiça para aprisionar o príncipe das trevas. A palavra vem a nos revelar que Satanás, depois de amarrado, ele é lançado no abismo, completamente acorrentado. E de lá ele não pode mais sair, pois há um selo na porta que ninguém pode quebrar. Quando o Senhor Deus, ele emite o seu selo de autoridade em alguma porta, em algum lugar, ninguém pode remover, ninguém consegue tirar, porque se cumpre a palavra em que se diz: porta que Deus abre, ninguém fecha, mas porta que o Senhor Deus fecha, ninguém abre. Muitos tentam, mas não conseguem porque tem pouca força. E a palavra fala que esse selo na porta ninguém pode quebrar. Por um espaço de 1000 anos interruptos, ele permanecerá preso. Assim, toda a terra estará livre de suas ações, dos seus ataques, e experimentará de novo o mesmo clima de paz, justiça, de segurança, de amor, o qual havia lá no Éden, antes dele chegar ali e enganar o casal que o Senhor ali tinha colocado. Esse 1000 anos em que Satanás ele será acorrentado e aprisionado, a palavra do Senhor vem a nos revelar que é o reino milenar. Significa o 1000 anos de paz, onde nada de ruim acontece durante este período. Porque aquele que o enganava, aquele que torturava a nação, ele está aprisionado. E o reino milenar do nosso Senhor Jesus, que será instaurado sobre a terra, todas as injustiças, as doenças, as tristezas, as angústias, o choro, tudo isto vai acabar, vai cessar em todo o mundo, pois o Senhor será, o mundo será governado por um grande rei que é justo e fiel, o Senhor Jesus Cristo. Também a palavra nos traz na revelação aqui do capítulo 20, no versículo 4, que foi visto tronos, a glória de governar com o Senhor Jesus por 1000 anos e de se assentar com ele no seu trono, é somente para os vencedores, é somente para aqueles que na terra aceitaram a Jesus e procuraram viver com ele, se sujeitando às suas ordenanças. Isso é para todos aqueles que, apesar de ter levado uma vida de provações aqui nesta terra, o que passaram aqui neste mundo, mantiveram a sua fé intacta, a sua fé permaneceu pura, a sua fé permaneceu inabalável no Senhor Jesus. Estão os que fizeram parte da primeira ressurreição. A igreja arrebatada e glorificada. Os santos que foram mortos na grande tribulação, a palavra fala sobre os 144 mil selados, que você vai entender quando você estiver fazendo a leitura deste capítulo, o livro de Apocalipse. Todos estes reinarão com o Senhor Jesus por 1000 anos e julgarão o mundo. Quer dizer, todas as recompensas, todas as honras que estes recebem, aleluia, e toda a sua imagem, e não receberam o sinal da besta nas suas testas, porque estes viveram inabaláveis sobre a face da terra.
Em meio a tanta luta, tanta perseguição, mas permaneceram dignos de serem prometidos aos santos e vencedores. A estes serão concedidos a primeira ressurreição. Por isso, a cada dia, Deus concede ao ser humano a oportunidade de se arrepender dos seus pecados e de se voltar para Ele, para que não fique para a segunda ressurreição, pois esta será para os condenados eternamente. Há capítulos anteriores aqui do livro de Apocalipse que fala sobre o sistema governamental sobre a face da terra, que este, para garantir o seu grande exército confederado, um ajuntamento de povos e nações, para a maior batalha já travada sobre a face da terra e nunca vista, que é a batalha, a guerra ali do Armagedon. Então, todos estes que se aderiram e ajuntaram ao anticristo terão nas suas testas os sinais da besta. Estes aderirão ao anticristo para pelejar contra o Senhor Jesus e o seu exército. Mas aqui a palavra fala que em meio a tanta luta, tanta perturbação, aqueles que aceitaram a Jesus e procuram viver com fidelidade o seu chamado, estes estarão reinando com o Senhor durante este 1000 anos de paz. Esses terão ali o direito de viver sem ser sucumbido pelo mal que virá assolar a terra. A palavra fala que depois de toda a conspiração anticristã, vai ter o seu fim na batalha do Armagedon. Quando todos os inimigos do Senhor forem destruídos, Deus, o eterno Criador, estabelecerá o seu Filho Jesus Cristo visivelmente, isso quer dizer, diante de todos os olhos, como Rei, conforme o relato no livro de Salmo, que vem a falar: ungiu meu Rei sobre o meu santo monte. Cessarão as injustiças, contendas, o ódio, a inimizade, divórcios, enfim, tudo o que é nocivo ao ser humano, haverá uma perfeita paz, a qual se estenderá inclusive ao mundo animal. Para quem acha que os animais não gozarão de uma eterna vida no paraíso de Deus, Isaías fala do que acontecerá nesse período. Ali no livro de Isaías, se você ler, você vai deparar com esta reflexão do nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele estará reinando sobre a terra a partir da cidade de Jerusalém. Que coisa, hein? Para aqueles que nunca tiveram um encontro pessoal com o Senhor Jesus, isso não passa de uma utopia. Porém, para nós que cremos e aguardamos a volta do nosso Senhor, esse reino de justiça, o reino da paz, amor, o reino da alegria, é uma grande realidade que se aproxima, da qual nós que acreditamos vamos fazer parte. Também nos fala que a esperança viva dos cristãos de todos os tempos, tendo como base a ressurreição do Senhor Jesus, o que ele prometeu aos que creem no seu nome. Somente os que suportaram toda a tribulação e perseguição, os que foram difamados, os que foram injustiçados, os que não entregaram ao pecado, que resistiram a todas as investidas do diabo, estes que não negaram a sua fé, estes farão parte da primeira ressurreição. Para estes não haverá nenhum julgamento e tampouco condenação. Estes reinarão com Jesus durante todo o milênio. Aleluia! E serão sacerdotes dele e do Deus Pai. Os demais que ficarem aqui na terra para a segunda ressurreição, a qual ela vai acontecer depois do milênio, estes serão levados para o grande julgamento do trono branco,
aonde estes receberão a condenação eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Porque eles morrerão sem a salvação. Infelizmente, serão a maioria. Nós vamos ver que o diabo ele não se soltou, mas foi solto. Agora ele é solto. Pode parecer estranho que o arqui-inimigo de Deus e da humanidade seja solto da sua prisão, mas isso tem que acontecer. Por quê? Conforme apóstolo João fala sobre a soltura de Satanás, será necessário por pouco tempo para que haja o exercício da justiça divina, pois tudo está sob o controle do Senhor Deus, o Eterno. O último ato de rebeldia de Satanás contra Deus, a sua rebeldia nasceu do seu orgulho, pois ele tinha pretensão, ele desejava no seu coração, na sua mentalidade, de ser semelhante ao Altíssimo, de ser adorado como ele, como Deus Todo-Poderoso. Esta atitude desesperadora de reunir as nações contra Deus mostra o seu desejo incontido de afrontar o Todo-Poderoso e assumir o seu lugar no coração dos homens. Meu Deus do céu, este é o fim de todos os que se deixam levar pelo capricho, do orgulho, a humilhação e o tormento eterno. No lago de fogo e enxofre, o sofrimento jamais cessará. Portanto, todos os que ali forem lançados nunca terão descanso, ou mesmo alívio. Por um momento sequer, imagine passar a eternidade neste lugar. Lá estarão a morte, o inferno, o diabo e os seus demônios, o anticristo e o falso profeta, para ser atormentado pelos séculos dos séculos. Eu quero levar a finalização deste comentário, desta explanação, para te dizer para você que aqueles que não participaram ali da primeira ressurreição e que viveram eternamente com o Senhor, estes que não passaram pelo julgamento, mas os que foram ressurgidos, nós vamos deparar aqui na página da palavra do Senhor, na sequência do capítulo 20, que foram ressuscitados aqueles que morreram no mar, aqueles que se suicidaram, aqueles que já estavam mortos de uma morte natural, mas que morreram sem ter a presença de Cristo no seu coração. Todos estes vão ressuscitar. Olha, eu quero apontar também para você, ó grande, para você governador, para você presidente, para você todo que exerce uma autoridade sobre a face desta terra, seja grande ou seja pequeno. Ainda que estejam mortos, ressuscitarão para se achar no julgamento no tribunal de Cristo, para que ali recebam a sua sentença e a sua condenação, porque morreram sem ter uma comunhão com o Filho de Deus. Então, nenhum ser vivente, nenhum ser que teve o fôlego de vida, ainda que transpassaram, escaparão do juízo final. Pois a própria palavra fala que até aqueles espíritos que se encontram em prisão no inferno, que não se arrependeram dos seus atos em vida, estes serão julgados e agora, definitivamente, condenados por toda a eternidade. Portanto, fica aqui o meu apelo para todos vocês. A oportunidade chamada hoje de você reconciliar a sua vida para com o Filho de Deus,
o aceitando como Senhor e Salvador da sua alma, se confessando os seus pecados não ao homem, que nada pode fazer, mas confessando os seus pecados a Deus, tomando uma nova direção na sua vida para viver a vontade do reino dos céus, para que este dia da grande calamidade, que quando ela chegar, não te pegue desprevenido, mas que com Cristo no seu coração você pode alcançar a salvação da sua alma e viver em paz com o Senhor Deus. Estas são as palavras que eu deixo para você do capítulo 20 no livro de Apocalipse. Procure meditar e Deus fará o melhor no seu coração. Shalom, shalom a todos vocês.